Glória a Jesus. Se você pode comigo, abra a sua Bíblia. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6. Êxodo, capítulo de número 3, o versículo de número 5 e 6. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Os irmãos sabem que para mim é sempre uma alegria poder estar aqui. Fico muito feliz e, como eu sempre digo, me sinto sempre em casa quando eu estou aqui, pastor. Deus continue abençoando o pastor Moisés, pastora Lourdes, por sempre abrirem as portas para mim, meus amigos. Deus abençoe irmã Hernandes, irmã Railanda, irmão Raio, irmã Manuela, que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Êxodo, capítulo número 3, o versículo número 5 e 6 diz assim: E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu pisas, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Diga comigo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu o olhar para Deus. Abra comigo Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12. Verso 2, que diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga comigo: o Deus de Abraão, é o Deus que faz a promessa. Gênesis 21. Gênesis 21, versículo 1 diz assim: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Diga comigo: o Deus de Isaque é o Deus que cumpre a promessa. Gênesis capítulo de número 32. E aqui eu encerro. Glória a Deus. Gênesis 32, o versículo de número 27 e 28 diz assim: E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém? Diga comigo: o Deus de Jacó é o Deus que sustenta a promessa. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero pregar nessa noite sobre as promessas de Deus. Quando nós chegamos no Êxodo de capítulo número 3, Deus vai ter um encontro com Moisés e vai falar o seguinte: Moisés, eu quero que você seja usado para libertar o meu povo. Só que você não vai no seu nome. Você não vai no nome dos deuses egípcios. Você vai no meu nome. Que nome é esse? No nome do Deus do teu pai. Que teu pai era usado por mim. Teu pai me conhecia. Então você vai no nome do teu pai. Mas detalhe, Moisés. Você vai no nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. Deus estava dizendo para Abraão: você não vai em nome de qualquer um. Você vai em nome de um Deus que tem testemunho. Você vai em nome de um Deus que tem história para contar, Moisés. Sabe por quê, Moisés? Eu estou hoje te fazendo uma promessa. Que eu vou libertar vocês e vou dar Canaã. Mas para que você entenda que a promessa que eu te faço hoje se cumprirá, eu quero que você olhe para trás e veja as promessas que eu já cumpri, porque sou um Deus que tem história. Deus hoje te faz promessas. Quer saber se é verdade? Quer saber se vai cumprir? Não se esqueça de olhar para as promessas que Deus já cumpriu na sua vida. Só que quando nós vamos entender isso a partir de Gênesis 12, por isso que eu fiz essas 3 leituras, nós vamos entender o porquê que Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque em Abraão Deus faz a promessa. Em Isaque Deus cumpre a promessa. E nós estamos muito acostumados a isso. Nós até cremos na promessa. Cremos que Deus cumpre a promessa. Mas não acreditamos que Deus sustém a promessa. Eu não vim aqui nessa noite só falar que Deus vai profetizar na sua vida, que Deus vai cumprir. Eu vim dizer que do mesmo jeito que Ele é o Deus de Abraão que faz a promessa,
o Deus de Isaac que cumpre a promessa. Eu também venho dizer que Ele é o Deus de Jacó que sustenta a promessa que te fez. Em Gênesis 12, Ele chama Abraão, e Abraão tem 75 anos de idade. E Deus vai fazer 3 promessas para Abraão. A primeira, de ti far-te-ei uma grande nação. Segundo, de ti vou te abençoar e engrandecerei teu nome. Terceira, e tu serás uma bênção. E eu estou muito feliz por estar falando disso aqui essa noite. Porque Deus usou uma pessoa muito querida para mim, para me dar essa mensagem. E como Deus tem falado comigo esse final de semana sobre isso. Porque Deus disse para mim, Vitor, naquele domingo, tem pessoas que estão dizendo para mim, as promessas de Deus morreram. E eu vim dizer para você que hoje é uma noite que Deus vai reafirmar as promessas que já te fez. Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, de ti far-te-ei uma grande nação, te abençoarei e tu serás uma bênção. Deus está dizendo para Abraão, tu é velho, eu sei, tem 75 anos de idade, ninguém mais acredita que tu pode ter filho, mas a promessa é minha. Você tem 75 anos de idade, Abraão, eu sei, não dá mais tempo de ficar construindo patrimônio, mas eu, Senhor, te abençoarei. Detalhe, Abraão, a terceira promessa, tu serás uma bênção. Porque toda promessa que Deus derrama sobre a nossa vida não pode se limitar a nós. Toda promessa que Deus derrama sobre a nossa vida é para que sejamos bênção na vida de alguém. Deus nunca vai te entregar uma promessa para que se retenha em você. Toda vez que Deus te entregar uma promessa é para que você transborde na vida de alguém. Não é mais tempo de sermos cisternas que retêm água, mas é tempo de sermos canais de bênção que recebemos a água e transmitimos uns aos outros. Sabe o que é isso? É Deus te dizendo, quando eu te dar aquele dinheiro, quando eu te dar aquele emprego, quando eu te dar aquele concurso que eu te prometi, não é para o dinheiro ficar só no seu bolso, é para você abençoar vidas. Quando eu te entregar aquele diploma que te prometi, não é para o diploma ficar só na parede, é para que na tua profissão você seja usado para abençoar alguém. Quando eu te entregar aquele casamento que te prometi, não é para você somente ser abençoado, mas é para que vocês sejam abençoadores na vida de alguém. Toda vez que Deus entregar uma promessa, não deixe que a promessa se limite a você, mas seja uma bênção. Só que aí vai chegar o Gênesis capítulo de número 15. Deus faz a promessa a Abraão e como é bom o dia da promessa. Como é bom o dia que Deus fala. A gente sai animado do culto, sai feliz, falando 3 tipos de língua estranha. Paga até pizza pro pastor. Mas tem um detalhe, os anos se passam. E nós temos a tendência a esquecer da promessa. Porque nós nos esquecemos que a promessa que é feita não é no meu, não é no seu tempo. É no tempo que Deus determinou. E não se engane. Deus não se sente pressionado pelo nosso tempo. Senhor, mas eu estou muito velho. Senhor, mas já concluí faculdade. Senhor, mas tem tanto tempo que eu estou correndo atrás. E Deus está dizendo, não tem problema. Não é no seu tempo. É no meu tempo. Deus não se sente pressionado com os nossos cabelos brancos. Deus não se sente impressionado com os nossos diplomas. Deus não se sente impressionado nem mesmo com as pessoas que nós queremos que vejam a promessa se cumprir. Porque eu vim te dizer, tem muita gente que você quer que veja as promessas se cumprirem na sua vida, mas às vezes elas não vão ver. Mas eu te garanto, a promessa se cumprirá. Aí Deus tem que me trazer aqui nessa noite para dizer para alguém, do mesmo jeito que eu fiz com Abraão, eu faço com você essa noite. Hoje é uma noite que Deus vem assim e diz, Abraão, vem cá que eu preciso ter um particular contigo. O que foi, Senhor? Hoje eu te lembro da promessa que eu te fiz. Deus chama Abraão e fala, conta as estrelas do céu. Senhor, é muita estrela, não dá para contar não. Pois é, lembra da promessa? De ti farei uma grande nação, que também não vai dar para contar. Deus está dizendo, se preciso for, pode passar os anos, pode passar o tempo, mas eu venho te notificar da promessa. Tem uma coisa que a gente chama no direito, que é quando vai avisar os advogados, a gente chama de intimação.
Deus está dizendo, estou intimando pessoas nessa noite para se lembrar da promessa. Glória a Deus. Por que, irmão Vitor? Porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Aí Ele precisa vir e nos lembrar que a promessa ainda está de pé. Vou repetir. A promessa ainda está de pé. Glória a Deus, aleluia. Irmão Vitor, por que é tão difícil acreditar que Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida? É porque a gente está esperando Deus cumprir dentro daquilo que a gente acredita e não daquilo que Ele já se programou para fazer. Glória. A gente fala, se não for agora, vai ser quando? E Deus está dizendo, quando eu quiser que seja. É por isso que Deus vem e faz como fez com Abacuque 3. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos a notifica. E é isso que eu venho falar nessa noite. Do mesmo jeito que Abacuque pediu para ser notificado sobre as obras de Deus, Deus está dizendo, nessa noite, é uma noite que eu notifico a promessa. Que eu te lembro que a promessa permanece. Que eu te lembro que a promessa permanece de pé. Não desista da promessa. Só que o problema é que nós chegamos no capítulo 16. E no capítulo 16 a gente corre muito perigo quando nós queremos fazer como Abraão. Porque Sarai, ela olha assim e fala, a promessa é na vida de Abraão. Não tenho nada a ver com isso. E por minha causa, por eu ser sério, não tem como Deus cumprir o que prometeu na vida de Abraão. Então eu vou ajudar, vou tirar a minha parte para que a promessa se cumpra em Abraão. Aí olha o que Sara faz. Pega a sua serva e fala, toma Abraão, tenha a promessa com ela e não comigo. Abraão vai, safado, faz a promessa, tem a promessa, só que não é a promessa. Porque Ismael tem cara de promessa, tem cheiro de promessa, parece com a promessa, mas não é a promessa. E Deus está dizendo, toda vez que você tenta me ajudar, eu posso até entregar coisas que vão ter cara de promessa, cheiro de promessa e parecer com a promessa, mas ainda não é a promessa. Por que, irmão Vitor? E não se espante, o pastor que orou e falou que Deus falasse o que você precisava ouvir e não queria. Mas deixa eu te falar, toda vez que nós queremos colocar a mão aonde nós não fomos chamados, Deus está dizendo, quem disse que eu preciso da sua ajuda para cumprir aquilo que eu prometi? A verdade é que nós estamos metendo a mão em coisas que Deus determinou, e em vez de ajudar, porque toda vez que queremos ajudar aquilo que Deus falou, é como se a gente estivesse dizendo, Ele não tem capacidade de fazer, Ele não tem capacidade de resolver. Deus, vou ter que dar uma mãozinha para Ele aqui, vou ter que dar um jeitinho brasileiro para conseguir que a promessa se cumpra. E toda vez que queremos ajudar Deus para que a promessa se cumpra, nós acabamos mais atrapalhando do que ajudando. E Deus está dizendo, tem muitas promessas que não se cumpriram na sua vida ainda, porque você não entregou de verdade nas minhas mãos e tem mais atrapalhado do que me ajudado. Pare de querer colocar a mão aonde eu determinei, porque aonde Deus faz a promessa, Ele mesmo se encarrega de cumprir. Sara tenta ajudar, não dá certo. E aqui eu entendo o porquê. Porque a promessa nunca foi só sobre Abraão. A promessa sempre foi para o casal. E eu vou provar isso agora. Porque quando nós chegamos no capítulo 17, para mim esse é um dos fatores mais determinantes dessa mensagem. Deus chama Abrão e fala assim, a partir de hoje, tu não se chamarás mais Abrão, mas se chamarás Abraão. Abrão significa grande pai. Abraão significa pai de multidões. Aleluia. Estou com a garganta meio que está tomando água. Pai de multidões. Por que Deus faz isso? Deus está dizendo para Abraão, antes de cumprir a promessa, eu preciso te colocar no lugar da promessa. Te pergunto, no capítulo 17, Deus já havia cumprido a promessa? Sim ou não? Pode responder, irmão, sim ou não? Não. Mais forte, sim ou não? Não. Não. Deus não cumpriu a promessa. Mas por que Deus já está chamando de
Abraão de pai de multidões, se ainda não tem multidão, se ainda não tem promessa cumprida? É Deus dizendo, porque antes de cumprir a promessa na sua vida, eu primeiro vou te colocar no lugar da promessa, como se você já a estivesse vivendo. Não entendeu? Vou te explicar de outro jeito. Toda vez que Deus te fizer uma promessa, antes de Deus cumprir a promessa, Ele vai chegar para você e vai te colocar no lugar que Ele quer que a promessa se cumpra. Irmão Vitor, me explica melhor, explico. Sabe o que vai acontecer? Tem muita gente que Deus prometeu um ministério, mas como que você quer que Deus te entregue um ministério se você não ora, não lê Bíblia, não jejuma, não consagra? Você não está no lugar da promessa. Irmão Vitor, mas isso não é ajudar Deus, não. É estar onde Deus precisa que estamos para cumprir aquilo que Ele prometeu. Tem gente que Deus está falando assim, estou te prometendo uma faculdade tem tempo, mas você nunca sentou para estudar. Esteja no lugar da promessa, para que eu cumpra a promessa. Tem gente que está dizendo o seguinte, te prometi casamento tem muito tempo, mas você se comporta como solteiro. Se comporte conforme aquilo que Deus te prometeu. Deus tem prometido você ser próspero, ter empresa, passar em concurso, mas você não investe, não trabalha, não estuda. Como que Deus vai cumprir a promessa? Não é ajudar Deus, é estar posicionado aonde Deus quer que estejamos. Deus está dizendo, hoje é uma noite em que eu exijo posicionamento na minha presença. Porque sem nos posicionarmos, Deus não pode cumprir aquilo que nos prometeu. Deus está dizendo, se posicionar é com você, cumprir a promessa é comigo. É isso que nós precisamos entender. Não é sobre ajudar Deus, não é sobre colocar a mão aonde Deus está trabalhando, mas é sobre nos posicionarmos aonde Deus quer que precisamos estar, para que assim a promessa se cumpra. E Deus está dizendo, enquanto você não se posiciona, eu não cumpro a promessa. Irmão Vitor, mas e se eu não quiser me posicionar? Não tem problema. Ele te coloca em uma coisa que eu chamo de moenda. Te coloca na prensa. Te leva para a olaria. Por quê, irmão Vitor? Porque o oleiro faz do vaso o que ele quer. Se o oleiro quiser deixar o vaso mais alto, ele deixa. Mais baixo, ele deixa. Mais largo, ele deixa. Mais curto, ele deixa. Se quiser fazer uma boca nele, ele faz. Se não quiser, também não faz. Se quiser fazer gargalo, faz. Se não quiser, também não faz. Porque o que dá forma para o vaso não é o próprio vaso, mas é quem trabalha no vaso. Então Deus está dizendo, não quer se posicionar? Não tem problema. Eu te coloco na olaria e te deixo do jeito que eu quero. Não vim trazer mensagem de dar glória a Deus mesmo não. Porque nós precisamos entender que para que promessas sejam cumpridas, Deus antes precisa nos moldar conforme Ele quer que sejamos moldados. Não quer mudar, não quer ser moldado, não tem problema. Deus te pega e te coloca na roda e começa a trabalhar. Aleluia. Porque se preciso for, Deus ele não é Deus de mentira. Para a promessa se cumprir, não tem problema. Ele começa a te moldar. Se for preciso, Ele tira você de amizades. Ele tira você de ambientes. Ele troca seu guarda-roupa. Ele te tira de lugares. Ele desaproxima familiares. Ele te molda. Para quê? Para a promessa se cumprir. E não precisa se preocupar, porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito. E se preciso for, Deus tira até sonhos seus para a promessa dele se cumprir. Porque mais importante do que os nossos próprios sonhos é o que Deus sonhou para nós. Mais importante do que as nossas vontades é a vontade de Deus determinada sobre a nossa vida. Os nossos sonhos nunca prevalecerão sobre os sonhos de Deus. A partir de agora, nunca mais ore assim, Senhor, realize os meus sonhos. Não, ore assim, Senhor, eu tenho sonhos, mas antes de realizar os meus, realize os do Senhor na minha vida. Porque Deus tira tudo para que a promessa se cumpra. Não precisa se preocupar. Mas eu venho nessa noite dizer, é uma noite que exige posicionamento. Porque nós vamos chegar e vamos ver que Deus não muda só o nome de Abraão para Abraão, muda o nome de Sarai para Sara. E aqui que eu vou te contar o porquê que a promessa está sobre os dois. Porque Sara achava que a promessa estava só sobre Abraão.
Aí Deus fala, Sara, para você entender que a promessa também está sobre a sua vida, eu também mudo o teu nome. Porque eu não quero que a promessa seja realizada com H, eu quero que a promessa seja realizada em você. Irmão Vitor, eu não entendi. Muitas promessas que Deus tem sobre a sua vida não vão se restringir somente a você. Vão cair sobre seu cônjuge. Vão cair sobre seu marido, sobre sua esposa. E eu digo mais, muitas promessas cairão sobre a sua família. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão e para Sara? Eu não preciso só que Abraão se posicione. Eu preciso que a casa se posicione. Eu preciso que Sara se posicione também. Deus está dizendo, muitas promessas que eu fiz para o teu marido, agora te abarcam também. Muitas promessas que eu fiz para a tua esposa, agora te abarcam também. Muitas promessas que eu fiz, agora abarcam a casa inteira. Porque se você quer assumir um compromisso com alguém, seja de amizade, seja de relacionamento, seja um compromisso familiar, seja um compromisso familiar, é necessário que a casa inteira se posicione. No dia que eu me casar, a promessa de Deus sobre o meu ministério passará para minha esposa também. O posicionamento que eu tenho não será mais só meu, vai ter que ser dela também. As promessas que Deus tem sobre a sua vida também recairão sobre a sua casa. É necessário que todo mundo se posicione. É uma noite de posicionamento. Eu estou tentando sair disso aqui tem tempo já. Mas Deus tem martelado no meu coração. É uma noite de posicionamento para que as promessas se cumpram. E aí nós chegamos no capítulo 18. Onde Deus vem até Abraão e fala assim, Abraão, o negócio é o seguinte. Eu sei que a promessa está demorando um tempinho. Te fiz a promessa quando você tinha 75, agora está com 99. Você cometeu a burrada de um tal de Ismael aí. Mas é o seguinte, vou abençoar Ismael também. Porque mesmo Ismael não sendo promessa minha, eu ainda abençoo aquilo que você coloca nas suas mãos. Deus está dizendo, tem muita empresa, tem muita faculdade, tem muito concurso, tem muita coisa que você fez que não era a promessa de Deus. Mas por você ter feito e entregado na presença de Deus como Ismael foi entregue, Deus está dizendo, eu ainda sim vou abençoar, mas ainda não é a minha promessa. Em Abraão, Deus faz a promessa. Deus lembra da promessa. Deus te posiciona para receber a promessa. E agora, irmão? Agora, Deus vem lembrar Abraão da promessa de novo. Só que vem lembrar Abraão de um jeito diferente. Ele fala, Abraão, é o seguinte, daqui a 1 ano você vai ter seu filho. E vai ser com Sara, tá? Aí Sara ri. Aí o que ele faz? Deus fala assim, tá rindo? Então faz o seguinte, daqui a 1 ano eu vou voltar. E aí? Você vai estar carregando a promessa no colo. Glória a Deus. Rabai, Kourabassuri, Kerebashai. Se você crê, pega. Se não crê, não precisa pegar. Mas Deus tem falado no meu coração. A partir de hoje, a promessa que eu te prometi tem prazo de validade. Aleluia! Deus vai colocar um prazo de validade em promessas aqui nessa noite. Promessas que há muito tempo estão bloqueadas. Deus está dizendo, estou colocando um prazo de validade para desbloquear. Rabai, Kourabassuri, Kerebashai. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, daqui a 1 ano a promessa vai estar no seu braço. E sabe o que eu estou ouvindo falar mais, Abraão? É que você está duvidando. E a gente fica igual Abraão. Deus promete, demora a cumprir, a gente duvida. E Deus está dizendo, já colocou a mão onde não devia, não se posicionou ainda, e ainda está duvidando, aí fica difícil. Mas Deus está dizendo, pare de duvidar daquilo que eu te prometi. Sabe por que Sara tentou ajudar Abraão? Porque ela se achava insuficiente para a promessa. Ela se achava incapacitada para a promessa. Ela se achava, e realmente era, estéril para a promessa. E Deus tem falado no meu coração que tem pessoas assim nessa noite. Estão dizendo, Senhor, eu sou insuficiente para essa promessa. Eu sou incapaz para essa promessa. Eu sou estéril para gerar essa promessa. Senhor, o Senhor tem me prometido há muito tempo que eu serei próspero. E eu estou devendo até as meias. Senhor, o Senhor tem me prometido há muito tempo tanta coisa e eu não tenho visto o compromisso.
eu não tenho visto, Jesus, as promessas se cumprirem. Eu sou incapaz. E a gente começa a olhar. O Senhor nos promete. E a gente olha ao redor e vê que a nossa circunstância não bate com a promessa. A gente olha para como estamos agora e fala, é impossível Deus cumprir a promessa. O problema é que Deus te traz um culto como esse, para te lembrar de Lucas 1,37, que para Ele nada é impossível. Não vai melhorar. A questão é, Deus está dizendo, quem disse que eu dependo de você para gerar a promessa? Quem disse que a promessa será gerada porque você pode gerar? Deus está dizendo, não dependo de você para gerar a promessa. Não dependo de você para gerar aquilo que te prometi. Porque a promessa nunca foi, anote isso aqui, a promessa nunca foi sobre a nossa capacidade de gerar. Mas a promessa sempre foi pela capacidade que Deus tem de gerar em nós. Nunca foi sobre Sara poder gerar. Sempre foi sobre Deus poder gerar em Sara. Nunca foi sobre a nossa atual condição financeira. Sempre foi sobre aquilo que Deus pode gerar na nossa vida. Nunca foi sobre a nossa vida emocional. Mas é sempre sobre aquilo que Deus pode gerar nela. Nunca foi sobre o nosso ministério como está. Mas é sobre aquilo que Deus pode gerar na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia! Não duvide daquilo que Deus te prometeu, porque não está atrelado à sua capacidade. Deus tem prometido ministério, Deus tem prometido vida próspera, Deus tem prometido muita coisa para essa igreja. Mas Deus está dizendo, não é sobre a sua capacidade, não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre aquilo que eu posso fazer na sua vida. Aleluia! E aí, irmão Vitor? Aí a gente chega no capítulo de número 21. Por que, irmão Vitor? Porque aí Deus abençoa realmente Ismael. Deus abençoa Ismael, Deus abençoa aquilo que Abraão colocou as mãos. Por que, irmão Vitor? Porque ele é misericordioso. Só que aí a gente vai chegar no capítulo 21. Isso aqui é maravilhoso. Porque ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus que no capítulo 12 faz a promessa. É o Deus que no 15 lembra a promessa. É o Deus que no 16 fala, não toque na promessa. É o Deus que no 17 fala, se posicione para receber a promessa. E é o Deus que no 18 diz, não duvide da promessa porque eu vou cumprir. Só que agora a gente chega no Deus de Isaac. E o versículo diz assim, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara, como tinha falado. Sabe o que é isso aqui? É Deus dizendo, Abraão, no 21, eu cumpro a promessa. Porque o Deus de Abraão é o Deus que promete e prepara até que nós recebamos a promessa. Mas o Deus de Isaac é o Deus que cumpre a promessa. Eu não sei em qual fase você está, mas Deus mandou dizer para alguém que nessa noite, vou te tirar da fase de Abraão e vou começar a cumprir a fase de Isaac, que é a fase do cumprimento da promessa. Tem muita gente que chegou aqui nessa noite duvidando, mas Deus está dizendo, começarei a cumprir promessas. E Isaac é simplesmente isso, é o cumprimento da promessa, é Abraão se alegrar com a promessa, é a nossa vida, a gente chegar na igreja e testemunhar, pastor, Deus me deu o meu Isaac, irmão, Deus me deu o meu Isaac, o que é isso? Deus cumpriu a promessa. Só que tome cuidado, porque pode chegar e acontecer como no 22, a gente valorizar mais a promessa do que o dono da promessa. E toda vez que valorizamos mais a promessa do que o dono da promessa, Deus fala assim, peraí, então me dá a promessa de volta. Porque você não pode mais valorizar aquilo que eu te dou do que aquilo que eu sou. Aí chega no 22, Deus fala assim, Abraão, lembra da promessa? Lembro, me dá ela. E eu não vou me estender nisso daqui. Abraão leva Isaac para ser um sacrifício vivo. Prepara o cutelo. Prepara a lenha. Prepara o fogo. Isaac olha e fala assim, e cadê o cordeiro? Aí Abraão fala, Deus proverá. Aleluia, Jesus. E isso aqui é lindo demais, porque tem um entendimento. Que fala que quando Abraão fala assim, Deus proverá,
Que quando ele vai matar Isaac, sacrificar Isaac, o anjo fala: Abraão, não toca no menino. Existem só 2 sacrifícios vivos na Bíblia: Isaac e Jesus. Isaac não servia para ser sacrifício. Aí vem Jesus e é o sacrifício verdadeiro, que é sacrificado após Isaac. Quando Abraão olha e fala assim: e quando eu me virei, eu vi o carneiro. Aleluia! Quando eu me virei, eu vi o cordeiro. Irmão Vitor, o que isso significa? Abraão estava tendo uma visão de Cristo, que ele viria para ser o próximo sacrifício vivo. Para quê, irmão Vitor? Para que nós não fôssemos para o inferno, para que Deus pudesse dizer: toda a promessa que eu fiz, agora eu cumpro em Cristo Jesus. É por isso que ele é o Deus de Isaac, que cumpre promessas. Porque Isaac não servia para ser sacrifício. Aí vem Cristo. Abraão vem Cristo. Cristo vem e diz: toda a promessa que eu não podia cumprir em Isaac, em Cristo eu cumpro as promessas. Aleluia! Glória a Deus! Porque toda vez que Deus pede o nosso Isaac, Ele não quer Isaac, Ele quer Abraão. Toda vez que Deus te pedir algo que Ele te deu, Ele não está pedindo aquela coisa, Ele está te pedindo você de volta. Toda vez que Deus te pede algo que Ele te dá, Ele está dizendo: eu estou com saudade do nosso relacionamento. Eu estou com saudade de te ver orar. Eu estou com saudade de te ver ler Bíblia. Eu estou com saudade daqueles jejuns que você fazia. Estou com saudade de te ver de orar de madrugada. Estou com saudade de te encontrar no seu quarto em lágrimas. Toda vez que Deus nos pede algo que Ele nos deu, Ele não está pedindo aquela coisa, mas está pedindo a nossa presença de volta. E aí, irmão Vitor, aqui é um caminho para encerrar. Porque do mesmo jeito que Ele é o Deus de Isaac, que cumpre a promessa, Ele é o Deus de Jacó, que sustenta a promessa feita e cumprida. Irmão Vitor, eu não entendi. É porque nós estamos esperando Deus só prometer e cumprir. Mas Deus está dizendo: eu não sou só um Deus que promete e cumpre. Eu sou um Deus que sustenta aquilo que prometi. Deus está dizendo: tem muito tempo, para muitas pessoas, que eu prometi casamento. Eu prometi cumprir. Mas eu não só te caso e te solto. Deus está dizendo: sou eu que sustento o seu casamento até hoje. Eu te prometi uma faculdade. Te entreguei, mas não te abandonei lá. Sou eu que te sustento na faculdade. Te prometi aquele emprego. Deus não só te deu um emprego, Ele te sustenta naquele trabalho até hoje. Porque o Deus de Jacó é o Deus que sustenta a promessa feita e cumprida. Só que Jacó tem um detalhe. Se a gente for comparar Jacó com seu avô e com seu pai, ele é o mais torto dos 3. Abraão até que fez as coisas certinho. Isaac era aquele tipo de crente exemplar. Só que Jacó vem todo atrapalhado. Jacó vem todo errado. A Bíblia fala que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E aqui interprete como você quiser. Se você for traduzir do português, a palavra Jacó significa enganador. Se você for traduzir do hebraico, que é Yaakov, significa aquele que agarra. Eu prefiro ficar com o segundo. Mas a verdade é: Jacó nasce agarrado. Jacó prepara o guisado. Engana Esaú. Engana Isaac. Pega a promessa para ele. Só que Jacó não consegue enganar Deus. Ele foge, vai trabalhar para Labão. Casa-se com Lia e Raquel. E aí, irmãos, aqui que está o segredo. Porque Jacó vai ter um encontro com Deus. Aleluia, Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não sou só o Deus de Isaac, não sou só o Deus de Abraão, que cumpre promessas em pessoas perfeitas. Eu sou o Deus que também cumpre promessas em pessoas erradas. Irmão Vitor, ainda não entendi. Deus está dizendo: do mesmo jeito que eu prometo casamento para a moça e para o rapaz virgem, prometo abençoar a família, eu também abençoo quem teve uma vida passada e agora está na minha presença. Esse é o Deus de Jacó, o Deus da graça, o Deus de quem até errou na vida, o Deus de quem até tropeçou, mas aí conheceu Deus e teve uma luta com Deus, teve um encontro com Deus, que Deus diz assim: como é que é teu nome? É Jacó. Pois é, agora eu transformo sua vida e não se chamarás mais Jacó, se chamarás Israel. Aleluia! Eu sou o Deus de
sempre fez tudo certo, mas também sou o Deus de quem começou errado. Mas sabe qual que é o segredo? É porque o Deus de Jacó é o Deus da graça. Aleluia. O Deus de Jacó é o Deus do encontro. Aleluia. O Deus de Jacó é o Deus que transforma. Deus está dizendo, tem muitas promessas que começaram certo como Isaac. Mas tem muitas promessas que você começou errado como Jacó. Mas não tem problema. Se você quiser, hoje pode ter um encontro comigo e eu transformo a sua promessa. Aleluia. Para que, irmão Victor? Porque eu sou o Deus de Jacó que sustenta a promessa. Não precisa se preocupar. Porque tem muita gente que acha que porque errou, que porque fez, Deus desistiu. E Deus está dizendo, nessa noite eu digo, nunca desisti de você. Eu venho, te transformo, te faço novo, mudo o seu nome, mudo quem você é, te mudo na olaria. Para quê, irmão Victor? Para sustentar a promessa feita. E aqui eu encaminho para encerrar. Porque o Deus de Jacó, ou melhor, o Deus de Abraão, faz a promessa. O Deus de Isaac cumpre a promessa. E o Deus de Jacó sustenta a promessa cumprida. E Deus tem sustentado essa promessa há muito tempo. Por que, irmão Vitor? Porque é através de Jacó que vão ter as 12 filhos. É através dos 12 filhos que terão 12 tribos. É através das 12 tribos que terá uma nação. Aí vem Josué. E aí vem Josué que depois de Moisés. E aí é Deus dizendo para Moisés, lembra? Eu sou o Deus de Abraão, Moisés, que prometi. O Deus de Isaac que cumpri. E Moisés, sou o Deus de Jacó que tenho sustentado a promessa até hoje. Aí chega Josué 21:45. Por acaso o Senhor deixou de cumprir tudo aquilo que tem nos falado? Vírgula. Tudo se cumpriu conforme o Senhor tinha dito. É Josué dizendo, Deus permanece sustentando a promessa. E aí, irmão Vitor, aí Deus levanta os juízes para quê? Para continuar sustentando a promessa. E aí, Deus levanta Samuel para quê? Para continuar sustentando a promessa. E aí, Deus levanta Davi, Saul, Deus levanta muitos outros reis para continuar sustentando a promessa. Deus levanta Isaías, Jeremias, para quê, irmão Vitor? Para continuar sustentando a promessa, até que chegamos em Cristo. E aí vem Mateus, Marcos e Lucas, Jesus diz, ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Cristo dizendo, a partir de agora, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se ressignifica em mim. Por quê? Porque através de Cristo a promessa continua sendo sustentada. E aí, irmão Vitor, aí Deus continua sustentando a promessa através dos apóstolos. Deus continua sustentando a promessa através da igreja primitiva. Deus continua sustentando a promessa através de Lutero, John Knox, Calvino. Deus continua sustentando a promessa através de John Wesley, George Whitefield. Deus continua sustentando a promessa através das igrejas, através da igreja de Getsemane em Arraias. Havíamos sustentado a promessa de Deus feita. É nossa missão continuar sustentando a promessa que Deus fez em Abraão, cumpriu em Isaac e começou a sustentar em Jacó. Por que, irmão Vitor? Porque em Cristo foi feita uma promessa. Que promessa? Eu voltarei. E aí, irmão Vitor, vai chegar um dia que o Isaac vai se cumprir. Tessalonicenses fala que se ouvirá a voz de arcanjo e alarido. Os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, o que estivermos aqui, seremos arrebatados. Deus cumpriu a promessa. E o Jacó, irmão, é quando a gente estiver lá nas alturas, ceando com Cristo, ele vindo distribuir a ceia falando, agora, durante toda a eternidade, eu sustento a promessa. E eu quero encerrar contando uma história. Hebreus 10:23 diz assim, e o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Porque eu me lembro de um dia, de uma promessa feita. A promessa feita para uma mulher que ela teria um filho, e esse filho seria um mensageiro do Senhor. Seria uma bênção. Ela não acreditou. 4 anos depois tem esse menino. O menino nasce cheio de problema. Nasce quase morrendo. Fica na UTI. Fica
naquelas caixas que eu esqueci o nome, aquelas incubadoras. Isso aí. Fica naquela caixa. O médico chega e fala: pois é, esquece do seu filho. A gente já fez os exames 4 vezes. Não mudou nada, ele vai morrer. Ela ajoelha no banco de leite, faz uma oração e fala: tu és o Deus de Abraão, que fez a promessa. Tu és o Deus de Jacó, que cumpriu a promessa. Não deixe de ser o Deus de Jacó, que sustenta a promessa. E aí, irmão Vitor? E aí que manda repetir os exames. Repete. O médico chega e fala: tá com seu filho aí? Tô. Ou melhor, tá com as roupas do seu filho aí? Tô. Então pode levar para casa que os exames eram normais. 40 dias depois, aquela mulher passa por outro problema, que descobre-se que aquele bebê está com uma hérnia. O apêndice, a hérnia entrou dentro do apêndice e desceu para os testículos. Se demora mais um dia, iria estrangular e ele iria morrer, porque estava fraco. Mas aí Deus teve misericórdia antes. Passou por uma cirurgia e saiu de lá, porque ele permanece sendo Deus de Jacó, que sustenta a promessa. Quando é bebê, o pai dele olha para ele e fala assim: vamos tirar ele do berço hoje e vamos colocar para dormir com a gente. Naquela noite cai um relâmpago em cima do berço dele. Deus estava sustentando a promessa. Certa vez, ele saiu de casa, foi para o pasto, foi para o meio de um bando de vaca parida. Vaca parida é melhor enfrentar o demônio do que enfrentar elas. Elas ficam ao redor do menino. Investe, mas não chega. Investe, mas não chega. Vem o funcionário da fazenda e consegue pegar ele sem espantar as vacas. Era Deus sustentando a promessa. Aleluia. Dentre muitas outras coisas. Irmão Vitor, por que Deus sustenta a promessa? É porque um dia Ele fez a promessa. Naquele hospital Deus cumpriu a promessa. E aí, irmão Vitor? E hoje, nesse domingo, na igreja Getsemane, o menino está aqui, pregando a palavra do Senhor, para te dizer que Deus ainda é Deus que sustenta as promessas feitas. Deus ainda é Deus que cumpre o que promete. E além de cumprir, Ele sustenta até o final. Não precisa se preocupar. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E Ele mesmo se encarregará de sustentar a promessa. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Ai, Pastor Moisés, eu sinto de liberar uma palavra profética para essa igreja. Há muito tempo, naquela casa, Deus fez uma promessa. Quando essas portas se abriram, Deus cumpriu a promessa. Mas Deus me diz assim para falar para o Senhor e para a igreja: quando essa igreja inaugurar, vai ser um novo cumprimento de promessas. E não precisa se preocupar, porque do mesmo jeito que Deus cumpre a promessa, Ele vai sustentar a promessa que cumpriu. Não precisa se preocupar, diz o Senhor, do mesmo jeito que eu tenho providenciado para a promessa se cumprir, eu continuarei abrindo as portas do céu para sustentar a minha obra, assim diz o Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no coração, e eu quero que você faça uma oração sincera para Deus nesse momento. Eu não sei em qual fase você está passando. Se é na fase que hoje Deus te prometeu uma promessa, você está passando pelo processo da promessa, se Deus cumpriu a promessa, se Deus está sustentando a promessa, eu não sei. Mas eu quero que você apresente as promessas de Deus feitas na sua vida hoje. Eu quero que você apresente elas na presença de Deus, porque eu vim aqui nessa noite dizer: o mesmo Deus de Abraão que faz a promessa é o Deus de Isaac que cumpre a promessa, e é o Deus de Jacó que sustenta a promessa. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te apresento a tua igreja aqui nessa noite. Senhor, eu sei que o Senhor tem falado conosco e eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque tu és fiel. Te agradeço pelas tuas misericórdias e te agradeço pelas tuas promessas. Jesus, eu te apresento a tua igreja, eu não sei em qual fase eles estão passando, mas o Senhor me diz: hoje é uma noite em que eu faço promessas. Hoje é uma noite em que eu reafirmo promessas. Hoje é uma noite que eu te coloco no lugar da promessa. Hoje é uma noite que eu cumpro promessas.
mas também nenhuma noite que eu sustento promessas. Senhor, cumpra tudo aquilo que o Senhor prometeu na vida dos teus filhos. Sustenta as promessas cumpridas na vida deles, Pai. Porque um dia essa igreja, Jesus, muitos virão aqui nesse culto e dirão: Senhor, as promessas que o Senhor me fez foram cumpridas e em nome de Jesus serão sustentadas. Continua sustentando as promessas, Jesus. Que o Senhor continue nos dando força para permanecer no local da promessa, Jesus. Porque nós sabemos que nós somos, Jesus, uma promessa viva, feita pelo Senhor.